Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Bom dia se você estiver assistindo de manhã. Estou aqui gravando de manhã. Então, pode ser que tenha alguma interferência de construções aqui de perto ou de trânsito. Peço até perdão desde já. Mas gostaria de desejar tudo de bom a todos que estão assistindo, seja de manhã, de tarde ou à noite. É muito importante termos esse momento com Deus. E peço então que todos abram as suas Bíblias em Colossenses 3, ler do versículo 1 até o versículo 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos orar para que possamos receber de Deus tudo aquilo que Ele tem a dizer a nós. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra hoje no YouTube com meus irmãos que estão assistindo. Senhor, te peço que derrame as Tuas bênçãos sobre nós, o Teu conhecimento. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que Tu tens a dizer a nós, ó Pai. Esteja conosco, nos proteja, Senhor, nos guarde, e nos conceda mais momentos como esse de devocional. É o que te peço e te agradeço por todas as coisas, por todos que assistem. Agradeço a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto de Colossenses, ele vem em uma linha onde Paulo está ensinando a igreja de Colossenses acerca do Evangelho de Cristo, sobre quem foi Cristo, o que ele fez e o que o sacrifício dele representa a nós, né? E eu circulei esses 4 primeiros versículos de Colossenses 3, mas pode ser que eu pegue ainda alguns versículos mais à frente. É um trecho que é bem grande, ele vai até o 17, então pode ser que eu pegue algumas coisas que estão mais à frente. Peço que, se vocês puderem depois refletirem ainda mais sobre esse texto, é muito importante, porque ele é um texto bem denso e tem muita coisa a dizer a nós que é importante para a nossa vivência como cristã, né? Como cristãos. E a primeira coisa que Paulo salienta é, então, de buscarmos as coisas que vêm lá do alto, né? Normalmente, quando estamos no círculo cristão, seja na igreja ou até mesmo nosso cotidiano, a gente acaba não tendo muito a noção do que são as coisas lá do alto, né? A gente ouve em várias pregações para buscarmos as coisas lá do alto, mas o que são essas coisas lá do alto, né? O que seriam essas coisas que Paulo pede para nós buscarmos, né? Esse texto ele traz um pouco dessa visão, ele dá uma clareza do que são essas coisas lá do alto, né? E ele vai discorrendo um pouco mais para frente que são justamente as consequências daquele que é nascido de novo, né? Então, as coisas lá do alto são as coisas provenientes de Cristo. Cristo é aquele que nos traz o novo nascimento, e como morremos nele e ressuscitamos nele, devemos buscar as coisas que são provenientes dele, provenientes do alto, né? Isso é muito importante, porque dentro de qualquer tipo de relacionamento, seja em um relacionamento de pai-filho, ou seja em um relacionamento amoroso, a parte mais importante e fundamental é que um conheça o outro e mantenha o relacionamento ativo, né? E Paulo ele traz nesse texto justamente uma visão de que devemos buscar as coisas que vêm do alto, que são as coisas que são provenientes de Cristo Jesus. Então, se estamos com Ele, se nos comprometemos a ter um relacionamento com Cristo, o nosso coração deve estar voltado a buscar as coisas que são provenientes dele, né? E mais para o final do texto,
no versículo 17, ele ainda fala para que tudo que fizermos seja para a graça de Deus e para o engrandecimento do nome de Jesus. Então, é muito bonito ver esse relacionamento que Paulo orienta a nós para que tenhamos, mas que foi instituído por Cristo, um relacionamento de amizade realmente, um relacionamento de proximidade, diferente de outras divindades, outras coisas que são provenientes da criação do homem. Geralmente eles estão sempre no autoritarismo do ser humano e não existe uma forma de relacionamento próxima, né? São uma, algumas seitas e movimentos que promovem o sacrifício e a devoção, mas para que esse Deus, essa divindade, possa ter olhar a eles e ceder aquilo que eles precisam, né? Mas só o Evangelho de Cristo, que é justamente o que diferencia o Evangelho de Cristo de qualquer outra divindade criada pelo homem, é que proporciona um relacionamento tão próximo como esse, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amigos, um relacionamento que faz com que Deus, embora esteja acima de nós, ele quer ter um relacionamento com aqueles com quem ele escolheu. Então, embora Deus esteja no alto, como a Bíblia diz, né, acima de todos os céus, governa todas as coisas, ainda assim, aqueles que ele escolheu, ele quer ter um relacionamento de proximidade. E vemos isso até pelo próprio exemplo de Cristo que sacrificou na cruz, veio até nós para que pudéssemos ser salvos e para que pudéssemos ter a aliança restituída com Deus, né? É até importante salientar que Deus ele nunca falhou com a sua aliança no Antigo Testamento. Quem sempre foi infiel nessa relação foi o ser humano. E ainda assim, Deus teve misericórdia e, por amor a nós, ele enviou Cristo para que morresse na cruz do Calvário e nos salvasse e nos ligasse novamente com o Pai. É muito gratificante ver esse gesto de Deus, porque é algo que, como a própria Bíblia diz, excede todo o entendimento. A gente não consegue mensurar o tamanho do, da grandiosidade de Deus e de seu grande amor. É inexplicável você enviar seu filho para salvar, digamos assim, usando um exemplo bem pessoal, você enviar o seu filho para salvar aquela pessoa que te detestou, te desprezou a sua vida inteira, mas você, por amor, envia o seu bem mais precioso para que se sacrifique e assim salve essa pessoa. É algo trans, que transpassa o nosso raciocínio lógico, porque não tem lógica. É algo que apenas um amor tão grandioso pode justificar. O amor perfeito que há em Cristo, o amor que é proveniente de Deus, é inexplicável. E não só o Cristo ter vindo à Terra trouxe essa mensagem de salvação e de libertação a nós, mas trouxe também uma mensagem que Paulo pede para que levamos à frente aqui em Colossenses 3, que é justamente a proximidade com Deus, de dedicarmos tudo que temos a Deus e de fazermos tudo que temos feito para a exaltação do nome de Deus. Vou até reler o versículo 1 ao 4 para que possamos refletir um pouco mais sobre isso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, buscando as coisas lá do alto, como podemos fazer a busca dessas coisas lá do alto? Porque
Embora tenhamos a, a visão de que devemos buscar essas coisas, e agora do que são essas coisas, como buscaremos ela? O ponto principal do relacionamento e da proximidade com Deus é justamente a devoção de nossas vidas a Deus. E como fazemos essa devoção? Esse momento que estamos tendo agora, como eu falei, seja de manhã, de tarde ou de noite, um momento de devocional e de dedicação dos nossos corações e de nossas mentes à palavra de Deus é um passo muito importante. Esses momentos de devocional, tanto por meio da palavra, quanto da música, quanto da oração, esses momentos onde dedicamos o que temos a Deus, é fundamental para buscarmos as coisas lá do alto, para entendermos o que Cristo tem a dizer a nós, o que Deus tem a dizer a nós, seja por meio da música, da palavra ou da oração. São momentos que devemos ter diariamente para dedicar tudo que fazemos a Deus. O texto ele ainda fala, né, no versículo 2: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Eu posso até falar por mim mesmo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e acabo tendo um pouco de conflito acerca disso, né? Porque quando a gente começa a analisar as coisas no mundo, seja a parte do trabalho ou da faculdade, ou outras questões, como a própria questão familiar, costumamos ficar um pouco desesperados, né? Às vezes a gente vê algum problema de saúde, ou então algo no trabalho que não foi da forma como planejávamos e já muda totalmente o nosso cronograma e a gente entra em desespero e esquece de buscar primeiramente as coisas lá do alto. Jesus ele ainda fala que para buscarmos primeiramente o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo ele está aqui relembrando justamente essa passagem, né? Com outras palavras, lógico. Ele diz no versículo 3: porque vocês morreram, a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Então, se a nossa vida, a partir do momento que afundamos o velho homem e hoje vivemos a vida que Cristo tem a nós, ela já não passa mais por decisões nossas, mas são por decisões vindas do próprio Deus. Decisões que são reveladas a nós por meio dessa busca pelo alto. Se temos um momento de dedicação a ouvir o que Deus tem a falar, as coisas acabam ficando mais fáceis, porque Ele mesmo fala as decisões que temos que tomar, né? E todas as decisões que tomarmos serão providência de Deus, seja para o bem ou seja para o mal. Deus ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes uma decisão que gere, entre aspas, um mal, né? Que gere alguma coisa negativa, seja às vezes uma expectativa que não foi cumprida ou algum outro malefício, isso também é plano de Deus para que nos juntemos mais a Ele, para que tenhamos mais fé e também para aprendizado, provas e tudo que vem a nós como mal são formas de nos aproximarmos mais de Deus e de tirarmos aprendizado com isso, né? Recentemente eu li num livro, se eu não me engano foi do Timothy Keller, ele fez uma análise muito interessante, né, sobre aquelas pessoas que são cristãs e que tiveram grandes dificuldades em sua vida e que foram dificuldades absurdas, seja a morte de diversos familiares ou um desemprego com um grande período de 2 anos, se eu não me engano, e que trouxe grande tristeza para o coração dessas pessoas. Mas a pergunta que foi feita a elas era se elas trocariam o aprendizado e as experiências que elas tiveram nesse período. E todas elas disseram que não, justamente porque esses momentos ruins, mesmo sendo ruins em nossa visão, no fundo, ele traz um aprendizado que só esses momentos podem trazer e que só Deus pode nos trazer. Então, a gente pode até não entender algumas decisões e podemos ficar desesperados com o que está por vir aqui na Terra, né? Hoje a gente passa muito
por isso dentro da política, né? Não só no Brasil, mas a política no geral passa por momentos conturbados. E esse desespero é comum, mas Paulo ele nos relembra de que busquemos e pensemos nas coisas que vêm do alto, porque já não somos mais como éramos antes na nossa velha natureza. O texto depois ele vai dizer, né, que praticavam imoralidades, blasfêmias, que eram irados, indignados, mas hoje somos nova criatura, porque Cristo nos fez uma nova criatura. Então, se somos nova criatura, devemos sempre dedicar um momento em nossos dias para buscarmos a Deus e para vivermos aquilo que Ele tem a nós. Gostaria, então, que todos pudessem refletir isso, não só hoje, mas durante o dia de vocês. Leiam o restante do texto de Colossenses 3, porque é muito importante, tem mensagens que são confortantes, tem algumas exortações, assim como várias mensagens de Paulo, mas que trazem um rico conhecimento a nós. Porque Paulo, ainda no versículo 4, para encerrar, ele diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, quando Cristo exercer poder sobre as nossas vidas, quando nos dedicarmos a ele, buscarmos a sua vontade, e ele for manifestado dentro de nós, então estaremos junto com Cristo para aquilo que realmente importa, que não é nossa vida aqui, mas é o que ainda está por vir e que excede a nossa compreensão, né? Como último ponto, eu gostaria de deixar para vocês o versículo 17, embora esteja fora da parte que eu separei, é muito importante porque ele vai de encontro com isso que estamos falando. E tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, que Cristo possa ferver essa palavra em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos, depois dessa mensagem, refletir mais sobre isso e dedicar tudo aquilo que temos feito a Deus, seja no trabalho, seja na escola, seja em projetos pessoais, que possamos primeiramente focar em buscar as coisas lá do alto, para que o nome de Deus seja engrandecido em tudo aquilo que fizermos. Que não estejamos mais sujeitos apenas à nossa vontade, mas à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é maravilhosa e Ele que conduz as nossas vidas. Independente do que venha a acontecer, tudo é plano dele e tudo é providência vindo dele. Então que possamos levar essa palavra de conforto aos nossos corações e uma mensagem que também possa nos confrontar, para que possamos ter mais momentos como esse que estamos tendo agora. Que o Senhor abençoe a todos vocês, espero que essa palavra tenha tocado em vocês, assim como tocou em mim. Continuem orando nesse sentido, continuem buscando as coisas que vêm do alto, e que o Senhor Jesus e a graça dele esteja sobre cada um que assiste esse vídeo e que possa alcançar mais pessoas, para que mais pessoas compartilhem desse momento conosco. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar
eu quero voltar.